Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre aplicação financeira e o reflexo tributário que isso tem para as empresas do lucro presumido. Nós trouxemos aqui como exemplo, para explicar essa situação para vocês, uma empresa que teve um valor aplicado de R$ 250 mil. Vamos supor que a aplicação financeira dessa empresa rendeu 1,02%, que é aproximadamente o que os investimentos de CDB geram hoje de rentabilidade. Nesse exemplo, sobre os 250 mil, nós tivemos uma rentabilidade no mês de 2.550. O próprio banco ele já faz a retenção de 15% do imposto de renda. Porém, é importante ressaltar que a tributação devida para as empresas do presumido, elas não se encerram com a retenção que o banco realiza. O tributo total que seria devido nessa operação seria 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social. E aí vocês percebem que os 15% que foi retido pelo banco representa apenas uma parte do imposto de renda que seria devido por essas empresas. Isso porque as empresas de lucro presumido, sobre as aplicações financeiras, elas devem pagar 15% de RPJ mais 10% de adicional de imposto de renda, além de 9% da contribuição social. Então, o imposto total devido seria, aqui no nosso exemplo, R$ 867. Como já foi retido 382, ainda fica devido o valor de R$ 484,50. Nós montamos aqui nas linhas finais dessa planilha o total da rentabilidade que o rendimento trouxe. Aqui nós temos 2.550. O total que seria devido, considerando apenas a retenção que o banco efetuou. Aqui no caso o rendimento ele cai para 2.167,50, representando uma rentabilidade de 0,87. E o rendimento líquido, aquilo que efetivamente você teria direito, que seria 1.683, o que representa 0,67% de rentabilidade líquida. Tá? Para fazer um comparativo, quando você tem uma aplicação financeira na pessoa física, o banco ele vai reter de 22,5% a 15%. Pensando no pior cenário, onde você tem a retenção de 22,5%, sobre essa mesma aplicação financeira, você teria uma retenção de 573,75. E aí vocês vão perceber nessas linhas finais que a tributação sobre a pessoa física ele já se encerra. Então, quando eu comparo a rentabilidade que eu teria na pessoa jurídica e na pessoa física, vocês percebem que há uma diferença aqui de 293,25. Porque a pessoa física ela não pagaria contribuição social, adicional de imposto de renda. A tributação dela se encerra com a retenção que o banco realiza. E aqui, apenas para título de informação, a poupança, por exemplo, ela rende 0,67. Porém, a poupança é uma aplicação, um rendimento isento. Sobre ele não incide mais nenhum imposto. Então, nesse cenário, às vezes valeria mais a pena você aplicar na poupança do que no próprio CDB rendendo algo próximo disso que nós estamos conversando aqui, 1,02. Tá? Por que nós chamamos vocês para conversar, encaminhamos esse vídeo agora de instrução para vocês? A Receita Federal ela pode fiscalizar esses valores de retenção financeira. E normalmente as empresas elas não encaminham ou encaminham com muito atraso o documento necessário para que a gente apure esse imposto. O documento que nós utilizamos é o chamado informe de rendimento. Eu vou apresentá-lo aqui para vocês. Aqui nós usamos o Banco Santander, que é o banco que nós temos conta, para mostrar como que nós podemos emitir esse informe de rendimento e qual seria o layout desse arquivo, para vocês saberem qual arquivo vocês devem procurar em demais bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú, etc. Aqui no Santander você vai em conta corrente, você vai escolher a opção informe de rendimentos consultar e você vai escolher o trimestre do rendimento que você precisa gerar o informe. Tá? Aqui nós geramos o último informe
de 25, que foi do quarto trimestre. Clicamos em exportar e o sistema do banco trouxe esse informe de rendimento da aplicação. Aqui vocês percebem que a aplicação total do trimestre foi 34 centavos. Porém, o banco ele reteve 7 centavos. Quando for apurado o imposto de renda dessa empresa, nós vamos pegar sobre os 34%, sobre os 34 centavos, nós vamos aplicar 34%, que seria o imposto de renda, o adicional do imposto de renda e a contribuição social. Então, dos 34 centavos, aplicamos 34% de imposto, que daria 12 centavos. Como já foi retido 7 centavos, ficaria a pagar 7 centavos a título de imposto de renda e contribuição social. O que é importante saber? O fechamento do imposto de renda ele é trimestral. Então, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, o informe de rendimento ele é liberado em abril referente a esse período. Normalmente, vocês vão ter acesso a esse informe de rendimento a partir do dia 15 do mês seguinte ao fechamento do trimestre. Essa documentação tem que ser encaminhada para a contabilidade para que a gente possa saber quais foram as aplicações financeiras, quais foram os rendimentos efetivos que vocês tiveram e qual foi o valor que foi retido, para a gente poder fazer a dedução que vocês não paguem nem imposto a mais e também não fiquem devendo imposto para a Receita Federal. Tá? Espero que tenha ficado claro. De qualquer forma, nós permanecemos à disposição. Quem quiser entrar em contato, conversar pessoalmente sobre esse assunto, nós ficamos à disposição. Obrigado. Tchau, tchau.